Fala, amante da cachaça. Voltando para a nossa terceira hora da live cachaceira com o professor Benjamin de Almeida Mendes, estávamos falando sobre as inovações desejáveis para a cachaça e chamando a atenção nesse último momento para o processo de envelhecimento. Dois nomes de peso já entraram aí de cara, Zé Otávio e o Nando Chaves já estão conosco aqui. Que bom ver minha mãe aqui também, Alexandre Santos. É isso. O professor Benjamin é empolgante, né? Todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com ele por telefone, nem o vi pessoalmente, eu fico extremamente emocionado com o entusiasmo dele. E legal ele falar assim, estou entusiasmado. Então, seguimos o papo. Bom, o professor já está aí. Eu já vou chamá-lo. Vamos otimizar aqui a nossa situação. Professor, acho que a gente se chamou ao mesmo tempo aí. Não sei se... Tomara que dê tudo certo. Acho que vai dar certo, sim. Oi, Regina, que bom te ver por aqui até uma hora dessa. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui ainda para deixar um abraço pro grande Kleber Santiago. Já são 00:04. Até comecei a falar baixo que eu escutei aqui a moderação. Sumiu, meu Deus. Deixar um abraço pro Kleber Santiago, lá da Cachaça Havana, que aniversariou ontem. Eu acabei não mandando mensagem para ele, não falando com ele, mas fica aqui nossos melhores pensamentos ao Kleber. Como diz Thiago Pires e Nando Chaves, aquele abraço forte que nem cachaça. Viu, Kleber? Hoje eu não tive por aqui, espero que você devia estar comemorando por aí, né? Mas fica para todos aqui o nosso abraço ao Kleber Santiago. Professor Benjamin voltando conosco aí já. Ainda não está dando embaixo. A gente já deve escutar o senhor. Vamos só esperar um pouquinho. Das outras vezes foi assim também. Ok. Aí, ó, pronto. Demora um pouquinho a carregar, mas carregou, beleza. Estamos às ordens, meu doutor. Tranquilo. Tomando mais um. Eu estava aproveitando para parabenizar o Kleber. Um hidromelzinho? Vamos embora. Hidromel bom. Hidromel da Samira. Smel. Aqui do Eu nunca tomei um hidromel na vida. Hein? Salve, saúde. Eu nunca tomei hidromel. Não sei nem o gosto. Uma delícia. Sabe o que é uma bebida fantástica, deliciosa? Principalmente esse, que é feito com mel de melipona, né? Eu já te falei, é meliponácea. Então, tem um sabor fantástico. Você vai adorar. Quando você vier a Salvador, passa aqui em casa que você vai tomar um. Fica tranquilo. Estou precisando ir a Salvador. Vou aproveitar. Aniversário do Kleber ontem, vou tomar uma dose medicinal de Havana aqui. É Anísio. Meu velho conhecido. Tive o prazer e a honra de estar lá em Salinas, né? E ter o filho dele num curso meu, lá em Salinas, tranquilo. Conheci. No tempo que houve aquele conflito, que ela deixou de se chamar Havana, passou a ser Anísio Santiago. Naquele tempo ainda era Havana, quando eu estive lá. Mas vamos lá. É que eu vou tomar uma dose medicinal, já dizia meu avô, né? Cachaça é remédio, e o senhor muito bem falou, depende da dose, né? Tudo é remédio, tudo é veneno. Só depende da dose. Então, essa máxima ela é importante, é o que caracteriza a origem da farmacologia e da toxicologia, o limiar entre as duas, né? Isso é fundamental. Com certeza. Professor, envelhecimento. O senhor acabou de... Para mim, gerou até uma polêmicazinha, porque o senhor falou da questão da soleira, do trabalho que dá, né, lidar com uma soleira, de passando cachaça de um barril para o outro. E uma coisa que o senhor comentou comigo era que, na medida que a cachaça vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto barril, cada vez mais ela extrai menos informação daquele barril. Geralmente o cara preserva mais a informação do primeiro barril. Chama-se saturação do solvente. O solvente, existe um princípio em química, que em latim seria similias similibus curantur. Semelhante cura semelhante. Ou seja, em química tem semelhante atrai semelhante. Semelhante extrai semelhante.
Por exemplo, água. Quando você põe numa madeira, ela só extrai princípios ativos hidrossolúveis. Quando você põe no éter, ela só extrai princípios ativos lipossolúveis, ou seja, gordurosos. Então, imagine que você ponha cachaça, você tem uma mistura hidroalcoólica, você tem o grupamento oxidrila, que é amigo da água, e você tem o resto da molécula, que é amigo da gordura, amigo do óleo. É lipofílico. Automaticamente, quando você extrai, você começa a saturar esses centros de ação. Então, o poder extrator, há uma difusão, quando atingir o limite, pode botar. Quer ver uma coisa? Passe uma água, para ser um exemplo bem prático. Passe uma água quente num café. Pegue esse outro, para passar em outro, em outro. Vai chegar uma hora que ele não vai extrair mais nada do pó que você está passando. Tá certo? Não vão existir centros disponíveis onde as moléculas possam se ligar e ocorrer essa apreensão, essa ação intermolecular entre solvente e soluto. Então, no primeiro tonel, você vai ter uma extração fantástica. Todas as moléculas estão liberadas para poderem agarrar a sua molécula de soluto, para atrair. Quando você vai para o segundo barril, você já vai ter problemas o quê? De saturação de centros ativos de moléculas que não vão mais promover essa apreensão. Diminui a capacidade de extração do solvente. Ele está atendendo para a saturação dos seus centros ativos. Tá claro? Então, o que é que acontece? E já no terceiro barril, eu nem sei mais se extrai alguma coisa. No quarto, então, deve ser um passeio que deve ser o quê? 3%, 4%. No quinto e último, deve ser algo 0,5%, 1%. Então, no final, acaba só, se for uma soleira muito extensa, no final acaba só perdendo rendimento e tempo. Mas é exatamente o que eu estou lhe dizendo. Evaporando água. Você precisa também saber. Pergunta até ao nosso amigo, ao Pardini, qual é o conceito. Pergunta a ele, eu não vou lhe dizer nada. Pergunta a ele qual é o conceito de soleira na Europa. Pergunta ao Pardini qual é o conceito de soleira na Europa. Eu não vou falar nada porque quem faz soleira na cachaça no Brasil vai ficar, Benjamin é preconceituoso. Então eu vou calar a boca. Pardini compra, faz isso, envelhece cachaça, pratica. Agora, ele mesmo é que vai lhe falar de qual é o conceito que ele tem de soleira. E como que na Europa é vista a soleira. O senhor está acabando uma tremenda enganação. Hein? O senhor está acabando comigo. Tá entendendo? Porque o produto que eu mais tomo, um dos produtos que eu mais gosto, é envelhecido em soleira. É um dos que eu mais consumo. É envelhecido em soleira. Não, é cachaça. Eu só bebo cachaça. Eu só bebo cachaça. Eu não bebo nenhum outro produto. E essa sua soleira é feita como? Quem sabe se você faz, se é uma soleira de verdade ou se é uma soleira por mistura de aguardentes por blend? Olha que tem que se ter cuidado, porque na verdade eu não estou querendo duvidar de ninguém, mas não há problema nem desonestidade nenhuma numa pessoa fazer o blend. Qual é o problema? Os blends são para isso mesmo. A soleira não é possível você já ir padronizando a cachaça no processo de soleira? Você já ir padronizando? Olhe o tempo que você gasta quando você fizer isso. Claro! E olhe bem, quando você fizer a extração do primeiro tonel, aquele primeiro tonel não é mais o mesmo na segunda extração que você vai fazer dele do que ele era na primeira extração. Nunca, nunca o tonel que você fez extração uma vez vai ser o mesmo. Nem na segunda, né? Todas as vezes ele vai ser um tonel, um barril diferente. Percebe? Sim. A primeira vez, ele tinha a sua concentração máxima de princípios ativos naturais. Na segunda vez, dependendo do percentual de extração, ele já vai ter
uma quantidade muito inferior de princípios ativos. Você vai padronizar o quê? Me responde. A dificuldade que você vai ter de fazer uma soleira, você dá reprodutibilidade ao resultado, a sua cachaça, nunca você vai conseguir, usando os mesmos barris, um lote igual ao outro. Isso eu lhe afirmo categoricamente. É impossível, filosófica e quimicamente falando, você conseguir 2 lotes exatamente iguais, usando os mesmos equipamentos para soleira. Só por aí você tem uma ideia. Vou fazer uma outra pergunta. Eu vou parar com a soleira aqui, porque eu gosto mais do sabor da minha cachaça. Quando você faz o blend, aí a conversa é outra. Porque você pode ter tido um tremendo lote de amburana, tremendo lote de bálsamo, tremendo lote de jaqueira, jacarandá, etc, etc. E aí, grau alcoólico, análise cromatográfica de tudo, misturei tal, deu isso, painel de provadores, fantástico, tudo anotado. Vamos repetir daí em diante a mesma mistura para obter o mesmo produto. Tentarmos obter um produto com um grau de similaridade próximo a 95%, tantos por cento. Agora, faz isso numa soleira. Vai ser possível, né? Está feito o desafio. Faz isso numa soleira. Faz 2 lotes diferentes em sequência e faz um igual ao outro. Está feito o desafio. Agora, a alternativa, a multiaduela. A multiaduela é uma alternativa. Deixa eu fazer uma pergunta antes das multiaduelas. O senhor falou que tem um grau de saturação do líquido que está ali dentro, que na medida que ele vai absorvendo ali as influências, ele vai saturando. Minha pergunta pensando no grau de saturação, mesmo considerando um único barril, existe então um tempo máximo de envelhecimento? Ou seja, assim, o que eu quero perguntar? 18 anos talvez seja o tempo máximo. 30 anos, do 18 para o 30, não vai mudar quase nada, porque o líquido ali saturou? Não, olha o problema. Eu falei com você que num barril ocorre, primeiro, um fenômeno de transferência de massa, onde vai ocorrer difusão mássica, lei de Fick, regido pela lei de Fick, e vai ocorrer reações químicas de oxidação, acidificação, acilação, esterificação, porque vai entrar oxigênio do ar. Sabe qual é a tendência ao infinito? Vamos imaginar tempo infinito. De qualquer cachaça dentro de um tonel, de um barril, zerar. Você vai morrer de rir agora. Voltar a ser CO2 e água. Tudo começa na natureza, nos seres vivos, com CO2 e água, gás carbônico e água. Tudo acaba em gás carbônico e água. Então, no limite, você vai ter gás carbônico e água. Então, eu te pergunto, até que momento você deve envelhecer uma cachaça? A minha resposta é, eu não sei. Eu só vou poder descobrir isso experimentalmente, fazendo a correlação entre o químico e o sensorial, meu querido. Aí eu vou ter a resposta entre o químico e o sensorial. Tá certo? Agora, ad infinito, eu estou vendo que tem uma pergunta grandona aí, eu não consigo ler daqui. Vamos lá, é expedição no alambique. No caso de uma soleira com tipo de madeira, então, é ideal ter nas primeiras fases barris novos e nas demais fases pode usar barril muito antigo, pois não terá mais influência no envelhecimento. Na verdade, fundamentalmente, se você vai incorporar o quê? Princípios ativos do primeiro barril. Imagine que naquele seja, vamos supor, vamos 50%, no outro 25%, no outro 12,5%, no outro 6,25%, no outro 3, qualquer coisa por cento. Claro que nunca vai chegar a zero, percebe? Nunca a extração vai chegar a zero. Porque isso realmente sempre vão existir, sempre existirão moléculas com ainda capacidade de extração e o equilíbrio
Aí a gente tem que ver como se deu a difusão mássica, como tem uma constante dessaturação. Que constante é essa? Para isso, Hades, eu preciso determinar. Eu não posso. Eu vou ter que, para cada tonel, determinar essa constante. Eu não sei qual vai ser. Se eu não fizer muita experimentação, e o problema é esse. Quantas experimentações tem com madeira brasileira? Quantos anos se ensaia carvalho? Quantos anos a gente tem de conhecimento das madeiras brasileiras? A Europa tem uma madeira, carvalho, para fazer tudo. Desde que o mundo é mundo. Desde que se fazia biga romana, já era de carvalho. Você está entendendo? Agora, você imagine nós, com a maior diversidade vegetal do mundo. Nós, juntamente com Peru, Bolívia, aquela região ali, temos a maior diversidade. E Colômbia. Juntos. Então, você pensa assim, o Brasil, isso aí é um campo de estudo, a quantidade de tese, de dissertação, de trabalho de iniciação científica que a gente precisa fazer, que cada produtor pode fazer, é fantástico, Hatz. Inclusive, nunca repetindo a mesma cachaça se ele quiser. Em cada lote, em cada partida, ser uma cachaça diferente. A pergunta é, qual é a vantagem da diferença e qual é a vantagem da constância? É sempre mudar ou tentar dar reprodutibilidade àquilo que foi fantástico? Eu gosto de viver momentos únicos, tudo bem. E quando eu tenho um momento único, excepcional, e tenho vontade de repeti-lo? Só se eu tiver feito tudo na medida, para ter a condição objetiva de reproduzir. Nessa hora, tudo. Claro, é muito mais fácil você fazer uma aguardente composta para dar reprodutibilidade, uma aguardente composta com essências das madeiras X, Y e Z, é só mudar o nome. Deixa de ser cachaça envelhecida, passa a ser aguardente composta. É honesto, informa ao consumidor e pode dar a reprodutibilidade que você quiser. O que eu não admito, eu acho terrível, é você enganar o consumidor. Você não pode fazer. Agora, falar claro, eu não vejo. A farmácia utiliza isso desde que o mundo é mundo. Extrair princípio ativo de planta para fazer chá, tisana, infusão, decoto, infuso. Todas as formas farmacêuticas líquidas, hidrolatos e alcoolatos, são feitas por extração e a gente sempre teve o controle. E é verdadeiro. E está registrado na Anvisa, obrigatoriamente. A farmacopeia aí para ser consultada, né? Claro, a farmacopeia é o formulário nacional, está lá tudo registrado. Não há problema. Não queremos enganar o consumidor e que o produtor se engane. Tá certo? Com clareza, com decência, com correção, ele pode fazer isso tudo. Tudo, professor, tudo e muito mais. Pois não. A partir de uma conversa que eu tive com um especialista em whisky, né, o Alexandre Campos da Single Malt, e também de várias conversas que eu tive com o Raul de Faria, lá da Magnífica, a minha percepção hoje é que na cachaça, a gente está defendendo aí a existência da cachaça de alambique como tipificação, né, de produto, né? A gente tem os aguardentes, a gente tem as bebidas por mistura que são tipificadas, e a gente tem a cachaça, mas dentro de um grande nicho aí, e aí a gente está defendendo um subnicho, a cachaça de alambique. Uma outra defesa que eu tenho é que não exista de maneira alguma prata, ouro, prêmio, extra prêmio, reserva, que seja. Para mim, essas nomenclaturas deviam cair, porque senão eu vou ter cachaça de alambique prata, cachaça de alambique ouro, cachaça de alambique envelhecida, cachaça de alambique prêmio, extra prêmio e tal. Primeiro que eu não gosto dessa diferenciação que a gente já traz das nossas vidas, de que ouro vale mais do que prata. Então, assim, que já agrega valor. Eu não gosto desse negócio de que o prêmio agrega valor por si só, que o envelhecido agrega valor por si só, que o extra prêmio agrega valor por si só. Eu gosto lá do que eu estou muito convencido de que a comunicação que o Scott Whisky faz seria ideal. O restante é com o produtor, ele que se vire para comunicar com o público dele o que ele tem ali dentro daquela garrafa. Então, ele ia chamar de cachaça de alambique. Número, caso e grau. Concordo em gênero, número, caso e grau. Para você ter ideia. No que vocês aí da Bahia, que é aquela norma, esqueci agora o termo,
aquilo que vocês mandaram para o mapa lá, que vocês concordaram. Minha única observação tinha que ter mandado tirar prata, ouro, prêmio, extra prêmio. Para mim cachaça, que pode ser, que deveria ser a cachaça fabricada em coluna, cachaça industrial, cachaça de alambique, blender de cachaça, mistura das duas, e sei lá, mais uma ou outra, duas coisas aí. Acabou. Cada produtor que se vire para comunicar o seu tempo de armazenamento, o seu tempo de envelhecimento, cada produtor que se vire para fazer o seu marketing dentro daquela categoria. O meu cliente, eu sou de loja, professor. O meu cliente chega lá, até que eu consigo explicar para ele o que é prata, ouro, prêmio, extra prêmio, reserva, ele compra a garrafa mais bonita, o rótulo mais bonito. Eu explico um monte de coisa para ele, na hora que ele começa a entender o que é extra prêmio, ele fala, mas a garrafa da prata é muito bonita, me dá ela. Então, assim, serve de nada, isso só complica a cabeça de quem está vendendo, só complica a cabeça de quem está comprando. Se você chama de cachaça de alambique, o camarada já vai entender que é tipo um single malt, que é um produto que agrega mais valor, que é um produto que tem mais qualidade sensorial, que é um produto feito em menor escala e por isso ele é mais caro. Então, o meu cliente já sabe. Perfeito. Se você chama só de cachaça, o camarada sabe que aquilo ali foi produzido de uma maneira mais industrial para alcançar grandes públicos, que por isso ele tem um preço menor, e beleza, ele já sabe que ele vai pagar um pouco menos. Então, a minha defesa é essa. Esquece esses adjetivos bonitos, essa premiunização sem premiunizar. Você falou bem. Eu vou redigir também agora as modificações e vou mandar para a apreciação aí das pessoas. Eu estou pensando seriamente, porque veja bem, como a gente não quer cutucar a onça com vara curta, a gente não quer necessariamente inibir o RATS, aquilo que já existe, ou seja, não queremos criar conflito com quem já está achando que do jeito que está maravilhoso. O que a gente quer é simplesmente, dentro do gênero aguardentes, tem uma espécie chamada cachaça, e dentro da espécie chamada cachaça existe uma subespécie cachaça de alambique, tá claro? Então, é só isso que a gente quer introduzir, que tem características próprias, modus operandi, um FSA próprio, uma composição química própria e um buquê, toda uma composição sensorial perceptível e perfeitamente diferenciada. Ora, este produto, e aí é um detalhe, quer queira ou não, ele existe, não é mais uma invenção, ele existe de fato. Nesse artigozinho que eu escrevi, o não ser, mesmo sendo da cachaça de alambique, eu até te mandei. Eu faço uma consideração rapidamente filosófica sobre isso. Ora, como é que, se o produto existe, a questão do existir, meu irmão, tudo bem, como é que você se nega a dar conhecimento ou a dar nome, conceituar o que já existe, independente de você querer ou não? Independente de você querer ou não, a cachaça existe de alambique. O problema é por qual vaidade, por qual mágica você quer se permitir o direito de negar a existência do que existe. É o antipenso, logo existo. Eu penso, mas a cachaça não existe. Ou então eu penso que ela não existe. Bom, então você vai criar mil sofismas, aí você precisa entender qual é o raciocínio hiperbólico, que ressuscitar René Descartes para redefinir a negação da cachaça de alambique. E ela existe, ela está aí, ela é uma realidade. Apenas precisamos nominá-la adequadamente. É só isso. Você percebe? Eu não estou combatendo cachaça nenhuma, não estou querendo tirar nenhuma do mercado. Agora, que essas categorias que você colocou aí são uma tremenda de uma desnecessidade, porque, veja bem, se você for descer a nível de categorias desta ordem de grandeza,
meu amigo, você vai gerar uma tremenda confusão na cabeça do consumidor. Dê aquela informação básica, isto é um produto que tem tanto a tanto de álcool, que foi produzido de tal maneira, e deixe que o consumidor, com seu tirocínio, com seu discernimento, com seu livre-arbítrio, opte por qual daqueles produtos ele vai querer. E que o produtor comunique do jeito que ele quiser. Claro, e que o produtor comunique, desde que ele não sonegue informação, desde que ele informe a verdade ao consumidor, meu amigo, tudo é válido. Tudo Exato. Vale a pena se a alma não é pequena. Tudo vale a pena se a intenção não é de enganar o consumidor, de engabelar o consumidor. Com clareza, com correção de intenções da ideia. A intencionalidade, Ratz, vale. E essa intencionalidade tem que ser explicitada. E ela é explicitada com a informação correta. Tá certo? Deixe que o consumidor decida o que é que ele quer. O consumidor gosta de inovar. Ele vai provar uma, vai provar outra, vai provar outra, vai provar outra. E no final vai gostar de A, de B ou de C. E necessariamente não vai desgostar das outras. Percebe? Esse é que o pessoal precisa entender. Não precisa querer botar a goela abaixo uma imposição. Que direito tem os produtores de cachaça industrial querer impor que a cachaça de alambique não exista? Eu pergunto, que direito eles têm em fazer? Pois não. O Hamilton Medeiros, lá da Ouro 1, da Frazão, está conosco aí. Um abraço, Hamilton. Eu gosto muito de te ver por aqui. Talvez você não conseguiu me entender. O professor explicou parte do meu raciocínio aí quando ele acabou de falar aí. Mas, Hamilton, veja bem, Hamilton, não sei se você ainda está por aqui, mas veja bem o tanto que esses conceitos, prata, ouro, prêmio, extra prêmio, reserva, prejudicam mais do que ajudam. Se você pega uma cachaça industrial escrito extra prêmio, o consumidor, e eu te falo isso porque eu vejo isso nas lojas, tá? O consumidor, principalmente aquele consumidor que está de passagem rápida pela loja, ele já acha que porque está escrito extra prêmio, seja lá qual foi o método produtivo, seja lá qual foi a concepção inicial daquele produto, ele já acha que é um produto muitíssimo bom. E a gente sabe que na prática não necessariamente é isso. Então, Hamilton, essa é uma das minhas defesas, o professor conseguiu me entender e acrescentou em relação a isso, que não tem que existir isso. Não tem que existir isso. A gente tem que existir aguardente, cachaça de alambique. E o restante da comunicação é de cada produtor. Mas é uma linguagem mais clara ao consumidor, mais direta ao consumidor, sem querer enganá-lo do início. Não é enganá-lo, mas sem querer ludibriá-lo, sem querer fantasiar o que ele vai entender daquilo. E reforço, lá no Scott Whisky a gente não tem isso. Você tem single malt, blended não sei o que lá, você tem 5 coisas lá. E você não tem essa aqui. Por exemplo, tá aqui. Esse é um conhaque. E é brasileiro. Brasileiro. Boa. É um Império da Miolo. Excepcional conhaque, diga-se de passagem. Vejam a simplicidade. Você está usando a questão do malte, da Escócia, da Irlanda, do Bourbon dos Estados Unidos, etc. Pega o conhaque da França, pega o exemplo da França, pega o exemplo do pisco, da bagaceira. É o destilado mais nobre do mundo, o conhaque, né? Claro, pelo menos é o que tem um maior glamour. Olha a questão da glamourização que eu falo. E é de alambique, necessariamente de alambique. De alambique. E pegou o uísque, por exemplo, o malt uísque, é de alambique. Você não tem é de alambique. O single malt é de alambique. Necessariamente. Então, obrigatoriamente tem que ser. Então, o que é que eu digo? Se o resto do mundo, será que nós somos tão diferentes dos outros países que a gente não pode admitir, não pode dar o braço a torcer no sentido de que eles têm razão? Observe, eles já viveram mais tempo o processo civilizatório do que nós, há muito tempo. A Escócia tem de pesquisa de uísque o que nós temos de idade de descobrimento. Você tem ideia? Então, que história é essa da gente querer empurrar a goela abaixo do consumidor
a nossa vontade, o império do voluntarismo. Não, não. Nós vivemos numa democracia. A Constituição garante ao consumidor o direito de ser informado. O Código de Defesa do Consumidor também. Basta isso. Não vale querer enganar o consumidor. E agora, Raíssa, tem mais um detalhe que a gente precisa. O coronavírus vai passar. A Covid-19 vai ter consequências, nada será como antes, como já estava na música aí. Agora vem uma questão também que me impressiona sobremodo e que eu tenho trabalhado demais para o produtor. Que inovações o produtor precisa introduzir no seu alambique no sentido de torná-lo viável e, como diz o amigo Raimundo Freire, uma máquina, ele que inventou aquele título, hein? Uma máquina de fazer dinheiro. Ele é que inventou o título, o alambique, uma máquina de fazer dinheiro. Eu não botei esse título, mas ele botou, eu respeito, tudo bem. Como tornar o alambique realmente, não necessariamente uma máquina de fazer dinheiro, mas uma empresa que gere recursos o ano inteiro, todo ano, o ano todo. Aí é que entra essa coisa fantástica da versatilidade da cana-de-açúcar, a versatilidade das possibilidades de bebidas alcoólicas, todas. Pega todas as fermentadas, um país que tem a diversidade de frutas que nós temos. A gente tinha que ter vinho de todas essas frutas, aguardentes de todas essas frutas, licores de todas essas frutas. Só que eu estou lhe falando. Imagine. Agora, imagine você com esse produto aqui. Isso, para mim, é o fundamental. Levedura. Todo mundo pensa, não, isso é só para fermentar. Errado. Isso é single cell protein, proteína de unicelulares. Alimento fantástico que nossas avós cansavam de tomar quando estavam grávidas, quando estavam prenha, e depois que davam à luz, a forma de levedo de cerveja para aumentar a produção de leite. Alimento... cerveja preta, que eu diga. Pronto, a cerveja está aí. Um alimento excepcional que pode ser consumido por peixes, aves, suínos, ovinos, caprinos, bubalinos e vaca, boi, bovinos. Uai, Benjamin, e Imagina você começar a fazer isso prensado com bagacilho, prensado com copra de coco, quando você extraiu o leite de coco, e extrusar com bofe de boi e fazer comida para peixe excepcional. Imagina um estado como Minas Gerais, Zona da Mata Mineira, por exemplo. Produz boas cachaças e tudo, e com aquela topografia maravilhosa, 5 milhões de lagos, de riachos, de tanques, possibilidade infinita de criação de peixe em tanque-rede. Não cria um. Por quê? Falta alimentação. Quando o camarada tem no alambique dele a fábrica de proteína, que é a mesma dorna que ele fermenta, só que ao invés de usar 15 brix, baixa para 8 brix e borbulhar, faz aeração. Compra um aeradorzinho de dentista e aí ele vai ter uma fábrica de proteína. Ele vai fabricar proteína para o gado, para a vaca de leite, para o cabrito, para a cabra, para a ovelha, para o búfalo, para o peixe que ele vai criar e vai alimentar. Vai transformar em proteína nobre. Imagine, então, você usar isso associado com a cana-de-açúcar para fazer urecana, sacharina, melote. Eu estive na Colômbia vendo a produção, por exemplo, deles de rapadura. Panela, chamada de panela, né? A rapadura. E, sabe, aquela espuma que a gente chama de tiborna ou esborro, e lá eles chamam cachaça. Com aquilo, eles fazem um alimento chamado melote. Criam
porco e galinha com melote. Misturando a bagacilho, misturando a tudo, o bagaço finamente picado com aquilo. E nesse artigozinho que eu fiz aí para você, extraindo o caldo e leite de pedra, eu mostro lá um exemplo onde o cara, com a extração de 65%, quanto ele deixa de açúcar no bagaço. Aí eu te pergunto, esse bagaço serve para quê? Para mocho, para ser jogado na terra, para acidificar mais o solo? Ou queimar, ele queima mal, por causa da umidade que ainda está alta. Não fazem nada com ele, a não ser o mocho, para proteção do solo, proteção de fibra do solo contra a erosão. Vá vendo. Ele pode fazer uma sacharina. O Henrique, imagina, o que é uma sacharina? É um bagaço finamente dividido, onde ao invés de você fazer uma fermentação submersa, você faz uma fermentação em superfície, uma multiplicação celular de levedura em superfície. Você está enriquecendo com proteína de unicelulares. É isso que você está fazendo. Misturando o bagaço com um pouco de cana picada, para aumentar um pouco o teor de açúcar, e fazendo fermentação em superfície, meu irmão. Aí você pode produzir um melaço, você tem caldeira, você tem vapor, você pode produzir melado, você pode produzir açúcar mascavo, você pode produzir rapadura, pode produzir todas as aguardentes, como a gente já falou. Agora, a questão da proteína me anima e me deslumbra, porque o mundo precisa de proteína animal. Claro, mesmo aqueles que têm tendência, não, eu sou vegano, a minha alimentação é toda de vegetais. Ótimo, se a gente puder também, cada vez, controlar mais o consumo de carne, eu particularmente adoro uma carninha, adoro um churrasco, tudo na medida, tudo tranquilo, mas eu gosto. Igual carne de bode, por exemplo, um cabritinho, para mim, no dia que eu for a Brasília, você vai preparar um bode, uma carninha de um cabritinho para mim, viu? Imagina, eu que estou tomando um bálsamo intenso aqui e comendo um queijinho canaça com bode. Olha, o canaça. Agora imagine se esse queijinho aí fosse um queijinho de leite de cabra também. Ontem eu perguntei à Gabi a questão do queijo de cabra. Realmente ela tem uma resposta espetacular. Existe e é um queijo muito especial. Muito então, bom. Vamos retomar a produção de... O que é que a China mais precisa? A China não tem condição objetiva de produzir a proteína que ela precisa. A China é um dependente de proteína dos Estados Unidos e do Brasil, basicamente. E aí, meu irmão? Olha, quantos quilos de açúcar mascavo forem produzidos, a gente tem como exportar em mercado cativo garantido para a China. Inclusive a pessoa, a gente pode orientar quem é que compra, quem é que dá, qual é o tipo de embalagem que os chineses estão exigindo. É claro, tudo isso que eu estou falando com vocês era antes da Covid. Isso aí foram informações obtidas na FENAGRO em novembro do ano passado. De novembro para cá, muita coisa já aconteceu, até nas relações diplomáticas, nas relações comerciais, mas mesmo assim, barriguinha não entende de relação diplomática nem de relação comercial. Não está nem aí se eu gosto ou não do Bush, ou lá do Trump, ou do senhor Bolsonaro, ou seja lá de quem for. Eu preciso comer e comer proteína. Professor. Então, pois não? Terceira hora da live cachaceira. Não interessa a cara do palhaço. Exato. Eu acho que falo tudo. Eu gostaria imensamente que nós tivéssemos muita alegria, muita felicidade e muita satisfação com o Estado brasileiro, mas sabe, Rates, aí é um comentário à látera, que não tem nada necessariamente a ver com nossa live. Não, terceira hora pode tudo, professor. O Estado brasileiro precisa ser refundado, sabe? Precisa ser refundado. Essa relação entre poder executivo, legislativo e judiciário, isso está uma zorra total. Nós precisamos redefinir esse Estado. Olha
há uma descaracterização total. Então, como isso é assunto para mais umas 10 lives, porque eu tenho um lado também, como falar aqui, mas eu também sou político, sabe? Eu mexo com política, eu já ocupei cargo Eu público, sei. já fui vice. O senhor foi vice-prefeito. Então, eu fujo, eu tinha 2 cachaças na vida, a cachaça e a política. De uma eu passei 12 anos afastado, que foi da cachaça. Retomei o ano passado. Retomei a cachaça o ano passado, para você ter ideia. Fiquei, pela quantidade, que eu digo assim, isso é um setor que tem a quantidade de picareta por metro quadrado, todas as duas, é meio difícil saber em qual dos dois mundos tem mais. Se no da cachaça ou se no da política. São 2 setores que têm uma quantidade de aventureiro, meu irmão, que eu prefiro dizer que são pessoas, digamos assim, com uma visão diferente do mundo e da vida, sabe? Aventureiro é um bom termo. É bom, a gente não ofende ninguém, deixa pra lá que as pessoas. Põe a carapuça que quiser pôr. Mas então eu passei afastado dos 2. De repente, o ano passado, até pela homenagem que a ANPAC me fez, eu resolvi voltar. E dizer, quer saber de uma Bahia precisa ainda do meu trabalho. Eu acho que a cachaça ainda precisa do meu trabalho e da minha cooperação. Então, retornei ao mundo da cachaça. E não acho ruim, não. O problema é quando eu vejo pessoas que querem inibir a participação da gente, porque não pensam exatamente como a gente pensa, ou porque a gente não pensa exatamente como elas, querem simplesmente alijar a gente do processo. Não é assim. Eu não quero alijar ninguém. Eu não quero alijar ninguém. Eu acho que todos eles têm um papel importantíssimo. Quem defende... Amanhã eu vou ver a live de Natanael, que eu estou doido para ver as coisas que ele vai falar. Observe que às vezes a gente tem... Rapaz, eu fico no meio de um fogo cruzado aqui por tudo quanto é lado, que eu não sei o que vai ser de mim no final dessas lives, na hora que essa Covid deixar a gente se abraçar. Mas a gente, mas veja bem, mas o camarada, ele tem mérito. Ele é um cara que pesquisa, ele é um cara que estuda, ele é um camarada interessado. Ele é estudioso ao extremo. Ele é um cara interessado em resolver problemas. Ele não está assim, passando em brancas nuvens no mundo, não. Eu posso até não concordar com nada do que ele disser, mas eu vou defender sempre, ad eterno, o direito que ele tem de pensar diferente, de agir diferente e de fazer diferente. Porque é um direito que ele tem, é livre-arbítrio. Você está entendendo? Nós dois, eu, o senhor, o Natanael, a gente partilha do mesmo grupo de cachaça aí. Quando o senhor contou o caso daqueles produtores de Goiás que foram vitimados lá pelo CO2, quando o caso foi contado, a primeira análise correta, né, próxima do que acabou de que saiu no laudo aí, foi feita pelo Natanael. Todo mundo falou um monte de coisa lá, o Natanael veio o tiro certo. O tiro dele foi exatamente esse, intoxicação de CO2. Aconteceu isso, isso e isso, eles abaixaram. O Natanael falou exatamente isso lá atrás, hein, por uma conversa de WhatsApp. Ele falou exatamente o que o senhor falou que aconteceu no laudo. Então, claro. Méritos totais. O cara é um conhecedor, o cara é um inovador, um inventor. E então, o papo amanhã vai ser interessantíssimo. A gente pode desqualificar um cidadão. Melhor, a gente não deve desqualificar ninguém. Nunca. Agora, ninguém. Eu acho assim. Ele tem o valor dele, precisa ser preservado, você está entendendo? Inclusive, eu quero aproveitar o conhecimento dele para a gente modernizar uma série de equipamentos que a gente... Questão, geometria de Dorna, geometria de Moenda, geometria de... Você sabe aquela de centrífuga para separar o vinho, separar o pé de couro? A gente precisa ter uma centrífuga específica para alambique, na dimensão, com a velocidade, com o rotor adequado, porque não pode ser aqueles monstros de 30 mil litros que tem na indústria alcooleira. Ela existe, tudo bem, é uma maravilha. Você não, é um investimento absurdo que você não vai poder fazer isso para uma dona onde você está fermentando 700 litros para um alambique, tá botando para um alambique de 700, é algo a partir da ideia daquela desnatadeira antiga que a gente usava.
usar um rotor especializado. E eu falei, Natanael, ele é engenheiro mecânico, engenheiro químico, a gente precisa desenvolver o equipamento desse. Fala aqui com o pessoal do Instituto Politécnico da Bahia, que a gente precisa desenvolver isso. A gente precisa desenvolver, estrutura todo esse trabalho de envelhecimento nas questões do tamanho de barril, tamanho de tonel, especificação disso tudo. Temos que desenvolver esses equipamentos. Então, tem muito equipamento para ser desenvolvido. E Natanael é uma pessoa importante, creio eu, no desenvolvimento desses equipamentos. Com toda certeza. É um cara para a gente chamar para compadre, como aliado, mesmo discordando das coisas que ele faz. Não importa, importa coisas que a gente converge e que são necessárias para o povo. Está entendendo, professor? Essa é uma posição que a gente precisa ter na vida, de tolerância e de respeito pela diversidade, meu irmão. Não Com pode certeza. ninguém querer. Deixa eu chamar a atenção aqui para duas coisas. A primeira é que nós temos por volta de 12 minutos de live. Eu e o senhor, nós temos assunto para entrar em mais uma hora, e mais uma hora, e mais uma hora, e por aí vão, mas eu não sei como que está à disposição do senhor. Hoje eu estou bem zaço, amanhã eu não vou trabalhar de manhã, então, assim, mas eu entendo. Amanhã não, mas é porque eu trabalho por escala aqui, então os feriados eles ficam esquecidos. Então não sei como é que está à disposição do senhor. Se a gente encerra daqui 10 minutos, eu vou dar uma enxugada aqui nos nossos comentários mais livres. Agora, se a gente vai continuar, eu vou deixar fluir. Eu até gostaria de ficar um pouco mais rápido, mas por incrível que pareça, rapaz, a bunda já está doendo, meu irmão, de ficar sentado, o glúteo está gritando, você está entendendo? Mas a gente pode até ficar mais um tempo conversando, mas o problema é que será que as pessoas também ainda vão ficar interessadas nisso aí? Porque vamos esperar para ver se as pessoas comentam aí alguma coisa, se a gente permanece aqui ou não. Eu falo o seguinte, tendo ou não espectadores, como a live fica gravada, nós geramos conteúdo e num determinado momento alguém vai consumir esse conteúdo, isso que importa. Mas assim, a gente tem que respeitar a nossa condição física também. E eu super topo aí com o senhor. Duas perguntas. Então, vamos adiante. Por quê? Então vou essa liberar questão da organização da produção, essa questão do que tem e precisa ser feito para o setor, o que as inovações ainda precisam trazer. Imagine ainda que a gente não discutiu ainda. Organização da produção e dos produtores, logística, e-commerce, toda a parte do mundo fantástico da relação. Nós esgotamos o envelhecimento. Entre o copo e o consumidor, o que precisa ser feito nessa relação ainda. A questão do bartender, do barman, do chefe, o papel de todo esse staff que é o responsável pela promoção da cachaça, pela glamourização, pela propaganda, para ensinar as pessoas a beberem e a apreciar a cachaça. Porque tudo isso que a gente está falando não vai valer nada se não tiver consumidor para o nosso produto. E ele precisa ser conquistado e cativado. E isso a gente também precisa focar na questão da interconexão das cadeias produtivas. Eu falei agora com esse exemplo da questão do gado, do etc, etc. Até eu gostaria de ouvir alguém comentando isso. Será que eu estou sonhando? Estou navegando na maionese? Será possível que realmente... Aqui, atualmente a gente só tem fã. O senhor está cheio de fãs aí na live, então ninguém vai falar que o senhor está viajando na maionese aí, navegando na maionese. Pelo contrário, as pessoas estão concordando com o que o senhor está falando. Nós já tivemos aí 4 ou 5 pessoas concordando de nós continuarmos. O senhor está disposto, eu estou disposto, então bola para frente, beleza? Vamos embora. Para mim, bom, o que não falta, falar sobre cachaça. Deixa eu esgotar duas coisas. Deixa eu esgotar 2 coisas agora, porque realmente o senhor enumerou aí os conteúdos que nós temos ainda para tratar aqui,
que é a parte final do nosso processo. Eu até estava conversando com a minha esposa antes, eu falei, a live hoje é da cana ao copo. E a gente já está chegando perto do copo. From sugar cane to cup. Logicamente, eu acho que é da cana ao copo. No chocolate, a gente faz o quê? É o bean to bar. Bean to bar. Do café é a mesma coisa, até o líquido. Então, da cachaça vai ser algo semelhante. Da cana de açúcar ao copo. Tá? E até depois, dentro da gente, a gente pode continuar também do efeito a posteriori da ingestão. Ainda podemos chegar a esse nível. Nível de detalhamento. Tá, duas coisas. Pediram para o senhor comentar sobre a destilação a vácuo. Se eu não me engano, é Engenho de Ouro, lá de Paraty, né? Acabou de lançar uma cachaça aí de destilação a vácuo. E a gente acabou não dando muita ênfase no envelhecimento em barris de duelas diferentes. O senhor tem aí por volta de 7, 8 minutos para poder falar sobre isso. Bom, primeiro, destilação a vácuo é algo que a gente usa. Primeiro, é um processo caro. Segundo, ele é utilizado quando você quer preservar princípios ativos voláteis que não podem sofrer aquecimento e que você precisa diminuir a pressão para, sob uma pressão baixa, eles atingirem evaporação, poderem entrar em ebulição. Lembrando que o que é a temperatura de ebulição de um líquido? É aquela no qual a sua pressão máxima de vapor se iguala à pressão que ele suporta. Se você faz vácuo, você diminui a pressão de vapor, o líquido entra em ebulição rapidamente e você não precisa de temperatura elevada para poder fazer isso. Ora, tanto destilação a vácuo, quanto você fazer destilação depois por arraste de vapor, destilação, todas essas, a gente não chegou a entrar nisso, mas esse é um outro campo fantástico. A vácuo só para bebida altamente nobre, que tem alto grau de nobreza, e eu diria que ela é muito mais para aguardentes compostas, aromatizadas, saborizadas, edulcoradas com sabores e odores especialíssimos, com ésteres ou com essências de baixíssimo ponto de ebulição. Fora disso, eu não sei se necessariamente é economicamente compensador você fazer. Você pode até fazer uma evaporação, na verdade ela não é vácuo, termina sendo sob pressão reduzida, até num condensador barométrico ou num triplo efeito. No evaporador de efeito simples, de duplo efeito ou de triplo efeito, você consegue fazer isso. A pergunta é, cadê o estudo econômico, o balanço? O balanço físico, o balanço material e o balanço econômico de uma operação dessa. Eu não tenho dado para dar essa resposta. Vai conseguir agregar valor ao produto, né? O seu consumidor vai entender isso? Imagine, porque é um produto bem mais caro, bem mais difícil, e a pergunta é, isso agrega quanto de valor? E aí, por falar até em agregação de valor, entra uma questão séria, a questão de taxação. No Brasil, lamentavelmente, cachaça, bebida alcoólica, é taxada por valor agregado. No resto do mundo, entre aspas, dito civilizado, é por grau alcoólico. Nós aqui é o IVA. Bom, na verdade, seria o Imposto sobre Valor Agregado. Então, o que acontece? Quem produz qualidade, quem produz o produto mais elaborado, mais sofisticado, termina pagando muito mais do que quem faz o produto para a multidão. Olha que troço absurdo. Quer dizer, quanto mais você trabalha em prol de agradar o consumidor, em prol da qualidade, mais você é tributado. Então, nós precisamos mudar a lógica de tributação no nosso país. A nossa lógica está equivocada. Por que é que a gente tem que ser diferente do resto do mundo? Se a gente sabe que justamente se álcool é droga lícita,
mas tem efeitos colaterais. Precisa que nós tenhamos um sistema de tributação que, quanto maior for o grau alcoólico, mais você paga de tributo, pensando que mais problemas você poderá causar em consequência desta graduação alcoólica mais elevada. Então tem que pagar mais imposto. Tem a questão do volume também, né? Quanto mais volume você coloca no mercado, mais imposto você deveria pagar. E não é muito bem assim, né? Claro, claro. Tanto, tá bom. Quanto a tributação que vai escalada em função de volume, eu também acho correto. Porque aí não é só o grau alcoólico, quando você está pondo o grau alcoólico, você está pondo mais álcool ainda, mais álcool que os próprios sistemas de saúde do seu país tem que estar pronto para atender a possibilidade de atenção aos excessos. Sim. E eles existem. E se eles existem, eles têm que ser pagos com o dinheiro que vem desse setor. Não é justo que você utilize recursos de outro setor para indenizar ou pagar mazelas consequentes do mau uso de um produto que é para ser usado para produzir alegria, satisfação, prazer, felicidade. Então, precisamos mudar a base tributária dessa bebida. Há algo equivocado nessa. Estou fazendo isso como uma reflexão. Agora, as outras destilações por arraste de vapor para produção de bebidas destilo retificadas, onde você vai fazer extração de princípios ativos a quente por vaporização, isso aí é fantástico. Isso aí é um campo para um país que tem a diversidade de aromas, de ervas, de possibilidades que o Brasil tem. Meu amigo, nós estamos deixando de ganhar dinheiro, produzindo odores maravilhosos, sabores maravilhosos. Você está quase falando para mim que toda destilaria de cachaça deveria produzir gin. Claro, não gin, olha bem, não, aí eu quero ver, não necessariamente gin. Você pode produzir uma coisa muito melhor do que pode gin. Pode inventar o nome da bebida, né? Saborizar, aguardente composta, ou então aguardente saborizada. Aguardente saborizada com banana, saborizada com banana, com tudo que você tiver de essência nativa brasileira. Imagine você poder saborizar, você poder botar o seu sachê, o sachê contendo a substância, percolando o vapor através do sachê, o sachê levando esse buquê fantástico, essa quantidade de princípios ativos aromáticos e saborizando uma bebida. Isso é fantástico, Ratz. Isso, poucos países no mundo têm essa possibilidade. E nós temos e não aproveitamos. Nós com abundância. Temos possibilidade e com não abundância. aproveitamos. Claro. Olha a quantidade de especiarias que a gente tem. Porque quando você pensa em princípio ativo natural aromático, naturalmente você pensa em especiaria. Sem sombra de dúvida. Do mesmo jeito que você pensa em base medicamentosa para a indústria farmacêutica, farmacologicamente, para você produzir medicamentos que venham desses princípios ativos, você pensa em especiaria, você pensa em aromas, você pensa em buquê, você pensa em novas sensações olfativas e gustativas. Tudo isso de cheirar e de beber ao mesmo tempo. Claro, entendeu? Imagine tudo isso transformado em possibilidades. Os caras lá, né? Você imagina aqueles que só têm anis e zimbro, e mesmo com anis e zimbro, eles fazem tudo. Anis e zimbro. Pense bem, as bebidas europeias, basicamente, menta, anis, zimbro. É o que eles têm. E como aproveitam essas coisas. E fazem, claro, e nós, com uma infinidade de possibilidades, estamos fazendo gin. Ora, nós não temos zimbro. Para começo de conversa, não é uma coisa da nossa cultura, não é algo que nos... Agora, a gente tem jabuticaba. Que país do mundo tem jabuticaba? A gente tem jabuticaba. Você já parou na jabuticaba, no tamarindo? Você já pensou em cajarana e cajamanga? No cajá, no umbu? Nesse buquê
desses produtos nossos, do Cerrado e da Caatinga e da Mata Amazônica. Nós temos cupuaçu, taperebá. Imagine isso tudo. Pois não? 20 segundos para terminar a nossa terceira hora, e aí reforçando aqui para as pessoas que a gente vai e volta. Não interessa se tem 1, se tem 2, se tem 10, 15, 20 ou se não tem nenhum. Eu e o professor estamos aqui agora num papo científico e de boteco. A gente vai e volta.